Aqui com o pincel número, o filete, o 000 da Condor, eu vou fazer o olhinho dela, os cílios do olhinho dela, que ela tá dormindo. Aí com a pontinha do pincel, com a cor rústico, bem diluidinho, só com a pontinha do pincel, você contorna o olhinho dela e faz os cílios bem devagarzinho, só com a pontinha do pincel. Desse lado também. Aí faz a sobrancelha dela. Bem. Mais um pouquinho. E o narizinho dela eu vou contornar com o marrom. Aí eu vou fazer a profundidade aqui do narizinho dela. E eu vou fazer um contorno bem fininho, só com pouquinha tinta no pincel, só a pontinha do pincel. A boquinha dela vou fazer o contorno com o marrom também, na boquinha dela. Bem devagarzinho. A pele dela, aqui tem a orelhinha dela, eu vou fazer com marrom. O rostinho dela aqui. Tem o queixinho dela. E aqui assim tem também uma partezinha do rostinho. Aí vou fazer os detalhes do bracinho. Sempre com pouquinha tinta no pincel. A pontinha do pincel, aí vai fazendo os contornos dos dedinhos da bebezinha. Muito cuidado para ficar fininho, para não ficar aquela... Aí aqui tem o gordinho da mãozinha, ela tem assim 3 pinguinhos aqui, que é o gordinho da mãozinha dela. É a curvinha do braço também. E a tinta bem diluidinha. Você pode diluir ela um pinguinho de água, ou no soro fisiológico também pode ser, ou no álcool em gel. Aqui fazer a curvinha do cotovelo do bracinho dela. Aqui na perninha do mesmo jeito. Só a pontinha do pincel faz as curvinhas da coxinha da bebê. Aqui no joelhinho dela também, sempre com a pontinha do pincel. Você não pode acarcar ele, sempre trabalhar com a mão leve, para poder fazer os traços fininhos. Aqui no joelhinho dela, você pode fazer também um detalhezinho aqui da curvinha do joelho. Aí continuando aqui com o rústico, eu vou fazer o contorno do lacinho. O lacinho da bebê eu pintei de vermelho tomate e escureci de vinho, do jeito que eu fiz a roupinha, para combinar o lacinho. Aqui eu vou contornar o lacinho dela com o rústico também. Aqui ao redor não precisa, porque vem o detalhe do cabelinho, então não precisa fazer o contorno. Aí faço no travesseirinho dela, sempre com um pouquinho de tinta no pincel. Deixa eu passar pra cá para ficar mais fácil. Sempre um pouquinho de tinta e vai fazer o contorno do travesseirinho dela. Eu faço com o rústico, mas você pode usar o sépia, ou então um rosa mais escuro para fazer, mas eu prefiro o rústico. Parece que ele dá mais uma suavidade à peça, assim, eu não sei, eu gosto de fazer com o rústico, parece que deixa o desenho mais vivo, mais alegre, dizendo assim. Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Aqui eu vou fazer o botão
Vou fazer o botão de rústico para ele aparecer, né, aqui no travesseirinho da bebê. Vou tirar o excesso e vou fazer a curvinha das dobrinhas. Aqui também eu vou contornar. Sempre pouquinha tinta no pincel, o risco ficar bem fininho, bonitinho. Aqui também. Contornar todinho o travesseirinho da bebê. Aqui também tem uma curvinha na mãozinha dela. A roupinha dela do mesmo jeito. Fazer a curvinha do babadinho, todo de rústico, todo contornadinho. Aqui também tem a manguinha fofinha dela, né? Todo contornadinho de rústico. Se quiser fazer isso daqui, com esse contorno aqui, com o vinho, você pode fazer também. Também vou fazer aqui. E o contorninho. E fazer uma dobrinha do babadinho da calcinha dela. Isso você pode fazer com bastante cuidado, bem devagarzinho, que fica muito bonitinho. Essa bebezinha, ela é bem boa de pintar. Eu gosto de pintar ela. Ela é bem facilzinha de pintar. Aqui, ó, é o babadinho da perninha da calcinha dela. Aí contorna pro lado do lado da perninha, né? E faz umas dobrinhas também aqui. Aqui também contorna. A meinha do mesmo jeito. Faço o contorninho dela. Aí agora eu vou fazer o cabelinho dela de preto. Eu vou preencher de preto. Aí eu volto com vocês para mostrar como eu faço os fiozinhos. Eu preenchi o cabelinho dela de preto. Agora eu vou fazer os fiozinhos com o pincel filete. Com um pouquinho de tinta no pincel, vai dando forma aos cabelinhos dela, que é os cabelinhos largadinho do rostinho dela, na franjinha dela. Sempre pega pouquinha tinta e puxa os fiozinhos. Isso daqui precisa de bastante treino para ele ficar assim bem bonitinho, bem suave. Às vezes você vai fazer e vai falar: ah, não ficou bonitinho, o cabelinho ficou, os fios ficou largo, ficou grosso, não ficou aquela coisinha delicadinha. É assim mesmo, você tem que ter o treinamento. Aqui eu costumo dizer que é a mão, você tem que ter a mãozinha leve de bater o pincel e ele ficar os fiozinhos fininho. Você, com a pontinha do pincel, você consegue fazer isso. Só que a tinta tem que estar bem molinha.
sempre do jeito que ela tá no vidro, ela tá aquela tinta mais pastosa, mais grossinha. Ele não vai dar esse acabamento bonitinho. Você sempre tem, na hora de fazer essas partes delicadinhas, você tem que amolecer a tinta. Eu ponho um pouquinho de água ou então o soro fisiológico também ajuda a deixar a tinta mais maciazinha, bem molinha. A tinta tem que estar molinha para você fazer esses fiozinhos. Aqui no topo do cabelo, do cabecinha dela aqui também faz uns fiozinhos largadinhos. Aí faz uns fiozinhos bagunçadinhos, né? Tá? Aqui desse lado também. Em cima da almofadinha dela aqui também os fiozinhos. Ficou muita tinta no pincel. Eu pego. Esse pincel não tá muito legal pra mim fazer. O outro pincel mais fininho, que também é um zerinho também. Vamos ver se esse aqui tá melhor para fazer os fiozinhos. Ele tem que pegar pouquinha tinta. Esse tá mais gostosinho para fazer. Os fiozinhos ficar aqueles fiozinhos delicadinho, fininho. Cabelinho do bebê. Vai fazer a franjinha dela. Faz uns fiozinhos mais compridinhos. Puxa pra cima também os fiozinhos. Aqui tá uma falhinha aqui onde é que eu passei o pincel. Aí vai com o pincel. Aqui a gente arruma essa falha. Pra ficar bonitinho os cantinhos do lacinho. Sempre tem que dar essa ajeitadinha com o pincel. Sempre fica, a gente preenche, mas ele não fica os cantinhos bem bonitinho. Aqui também vou fazer mais uns fiozinhos aqui. Vou escurecer mais um pouquinho esse lado. Fazer mais uns cabelinhos aqui no rostinho dela. E aqui por cima da roupinha também. O cabelo dela aqui. Por cima da roupinha dela. Aqui na graminha eu vou fazer do mesmo jeito, com o pincel zerinho, eu vou fazer a graminha. Eu vou pegar e vou puxar os fiapinhos da graminha. Pra ela, vou fazer isso em toda a parte. Eu vou fazer isso. Essa graminha. Aqui por cima da almofadinha, ó, a graminha pega por cima da almofada. Deixa eu pegar a tinta pra cá. Faz os fiozinhos puxados. Isso eu vou fazer em toda a parte. Aqui eu quero fazer um detalhezinho aqui no botão. Uma pintinha aqui, eu dou um buraquinho do botão de branco para dar um detalhezinho. Eu vou fazer esse detalhe da graminha em toda a parte aqui da graminha. Aí depois eu volto para mostrar para você ele pronto, tá bom? Aqui eu fiz as florzinhas. As florzinhas pega o pincel, qualquer pincel pequenininho, você faz batidinha pequenininha para fazer florzinha miudinha. Daí dá umas batidinhas de branco, umas batidinhas de cor de rosa, vermelho, a cor que você quiser, e altera entre o branco. Eu fiz uma borboletinha aqui e vou fazer essa daqui agora para mostrar como é que eu fiz. Faz a cabecinha da borboletinha, aí o corpinho dela, sempre com a pontinha do pincel zero, sempre o pincel filete, só trabalha só com a pontinha do pincel. Aí contorna, eu passei o rosa chá aqui, aí contorna as asinhas dela, fiz um detalhezinho aqui, fiz outro aqui, puxei uns detalhezinhos e fiz a anteninha dela. Aí fiz um detalhezinho de branco, uma bolinha aqui, assim, e fiz um aqui para imitar o olhinho. E os detalhezinhos dos movimentos das asinhas delas, da borboletinha.
E eu quero que vocês se inscrevam no meu canal. Se gostou do meu vídeo, dê um like. E se inscreva lá no meu canal no YouTube, que é Alcilene o Céu. Eu agradeço a todos.